capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 6. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Não há conquista sem batalha. Toda conquista empreende-se de uma batalha que se trava. E que nós, para travarmos essa batalha, temos que ouvir as instruções de Deus, acatar as suas palavras e pôr em prática o seu plano que Ele nos ha dado para que nós sejamos abençoados. Josué estava diante de uma grande conquista. Havia uma grande cidade por ser conquistada, um povo numeroso a ser vencido. E isso não poderia ser feito de qualquer maneira. Deus deu instruções, Deus os orientou, assim como eu creio que esta palavra vai orientar a mim e a você, naquilo que nós devemos fazer para poder obter a vitória, como Josué obteve em determinadas áreas, ou, quem sabe, apenas em uma área que você necessite disso. Josué capítulo 1, versículo de 1 a 6, você encontrou? Amém? Diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, e este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande. Para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Oremos, Senhor Deus e Pai, nós te damos graça por tua palavra lida na manhã de hoje. Então, somente queremos nos doar, entregar e nos colocar na disposição do teu Espírito Santo para que ele ministre ao nosso coração esta palavra renovadora, fortalecendo assim a nossa fé e movendo, Senhor, as barreiras que queiram impedir de ter uma vida abençoada. Fala ao nosso coração, Senhor, em nome de Jesus nós oramos e assim agradecemos em nome de Jesus. Amém? Aleluia. O povo de Israel estava vindo sobre uma caminhada com uma promessa. A promessa era entrar e possuir a terra de Canaã. Terra essa que não era uma terra qualquer, era uma terra abençoada. Deus havia dito que era uma terra que manava leite e mel, portanto era algo especial. O que Deus tem preparado para mim e você em nossa vida, em nossa caminhada, não é qualquer coisa, é algo bom, é algo especial. Mas essas vitórias, essas conquistas, elas não são fáceis. Há uma luta, uma batalha, um empenho. Há um desarrollo, como diz os hispanos, para que nós alcancemos o nosso objetivo. E muitas das vezes, e na maioria dos casos, o nosso inimigo, o nosso adversário, ele tenta colocar impedimentos, ele tenta colocar barreiras, ele tenta colocar abatimento, desânimo, pessimismo na vida das pessoas para impedi-la dela alcançar o objetivo. Deus tinha uma promessa na vida desse povo, e a promessa era entrar em Canaã e possuir a terra. Mas Moisés, que vinha sendo o líder desse povo, ele se foi. E quando Moisés morreu, como diz a Bíblia, veio um grande abatimento, um grande desânimo sobre toda a congregação, ou seja, sobre todo o povo. E a Bíblia diz aqui que eles estavam meio que desorientados. Eles não sabiam mais o que fazer, estavam meio que precisando de novas diretrizes, de alguém que pudesse novamente liderá-los, de alguém que pudesse ser novamente o canal de Deus na vida deles, como Moisés havia sido. O povo estava perdido, o povo estava abatido, desanimado. É assim que acontece na nossa vida, quando de repente algo nos surpreende, nós ficamos meio que flutuando. Parece que o chão nos falta, a nossa cabeça fica meio divagando, nós ficamos tentando descobrir o porquê de todas essas coisas, quando na verdade nós temos que nos reposicionar para seguir em direção e conquistar a terra. Amém? Deus não trouxe você até aqui para te deixar perecer no deserto, porque isso foi o que o povo pensou. Deus trouxe você para você entrar e possuir a terra, e sob juramento ele te prometeu, e é tua, aleluia! E por mais que o inimigo queira te impedir, por mais que ele queira lutar contra você, por mais que ele tente tramar contra você, Deus é maior para dar a vitória. Aleluia! O povo de Jericó era um povo que habitava numa cidade que a Bíblia diz
altamente fortificada. As muralhas de Jericó eram muralhas intransponíveis a olhos humanos naquela época. A segurança que o povo tinha era nas suas muralhas. E a Bíblia diz que nesse exato momento, a cidade estava cerrada, ou seja, estava fechada. Ninguém entra, ninguém sai. E um grande povo em cima das suas muralhas para ver o que ia acontecer. Deus então aparece e diz a Josué: ô Josué, disponha-te, tenha um bom ânimo, porque assim como eu fui com Moisés, sereis contigo, e tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, eu prometi a seus pais. A causa da morte de Moisés trouxe um grande abatimento, que abateu-se todo Josué e todo o seu povo. Deus então intervém nessa situação, trazendo a Josué uma palavra encorajadora e expondo a ele um plano de ação que envolveria a todos em uma grande conquista. Foi o que aconteceu. Josué estava igual o povo, ele estava abatido, ele estava desanimado. Ele não esperava por esse acontecimento. E agora, devido a esse abatimento e esse profundo desânimo onde se encontrava Josué e os demais, Deus vem a Josué e diz a ele: olha Josué, tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Então somente ser forte, ser corajoso. Deus veio a Josué ao encontro dele com palavras encorajadoras. E eu creio que o que nós precisamos é palavra de encorajamento. É saber que Deus é por nós, então quem será contra nós? É saber que nem sequer um fio de cabelo ou uma folha de uma árvore cai sem que Deus permita e tenha o devido conhecimento. Não há nada que aconteça na nossa vida sem que Deus não saiba. Deus tem o controle de toda a situação. E Deus vem a Josué e não só o encoraja, mas ele dá a Josué o quê? Um plano de ação que envolveria a todos em uma grande conquista. A conquista de Jericó não era uma conquista só de Josué, era uma conquista de todo o povo. Todos haveriam de se empenhar, todos haveriam de crer, todos haveriam de confiar em Deus e executarem o plano que Deus havia delineado para que eles obtivessem a vitória. A nossa vida não é diferente, é a mesma coisa. Para que algo aconteça, para que uma vitória se venha a acontecer em nossa vida, há uma necessidade de todos nós estarmos envolvidos no plano de Deus. Amém? Todos têm que estar com a mesma fé, na mesma confiança, na mesma certeza, sabendo que Deus é poderoso para dar-nos vitória. Se nós nos acercamos de pessoas, assim como Deus falou a Josué, que nos animam, nos encorajam, nós seremos realimentados na nossa força. Nós seremos realimentados no nosso encorajamento. E seguiremos adiante sem sequer dar ouvidos ou até mesmo atenção às coisas que queiram nos impedir. Mas do contrário também é verdadeiro. Quando nós estamos atravessando uma luta, uma dificuldade, se nós nos acercarmos às pessoas que ao invés de nos animarem, nos desanimam, ou seja, pessoas pessimistas, certamente o desânimo delas irá contagiar a nós também. Por isso é necessário você se acercar de pessoas que te animam, que te encorajam, que te fortalecem a fé. Não cercar-se dessas pessoas que vêm com uma série de notícias ruins, mostrando a você um panorama catastrófico, onde não vai haver nenhuma solução, onde tudo vai se precipitar e acabar em pizza. Não é assim. Deus, ele tem tudo no controle das mãos dele. Amém? E a palavra diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, nesse momento em que você está passando por um momento difícil, onde há um alvo a ser alcançado, você tem uma Jericó a ser alcançada. Qual é a sua Jericó? Ah, pastor, a minha Jericó é a salvação do meu marido, é a conversão da minha esposa, é a libertação do meu filho que está nas drogas. Ah, Senhor, pastor, é uma porta de emprego nova. Ah, é isso, é aquilo. É a sua Jericó. E para que você alcance, para que você conquiste, você tem que se empenhar por isso. Ela não vai vir assim facilmente, né? Deus disse a Jericó: eu entreguei em tuas mãos Jericó e os seus valentes. E daí? Entregou, ok. Mas Jericó estava fechada, havia uma muralha para ser derrubada, e Deus estabeleceu um plano de ação. Se eu quero que a muralha caia, eu tenho que confiar em Deus e fazer o que Ele mandou. Amém? Sim ou não? Verdade. A vida não é diferente, querido. Na minha e na sua vida, se nós não aplicamos esta palavra como ela se nos determina,
não espere milagre, porque ele vai ficar esperando você pôr o plano em ação. E qual era o plano que Josué tinha que pôr em ação? Ele tinha que, primeiro, convocar os sacerdotes, fazer a convocação dos sacerdotes, reunir o povo, mandar que o povo agora com os seus instrumentos, tocasse os seus instrumentos e rodeasse a cidade por 6 dias. Olha, cada dia vocês vão dar uma volta ao redor da cidade. Talvez pudesse ocorrer que no meio daquele povo inteiro tivesse alguém que dizia, mas essa muralha vai cair só porque nós vamos rodear. Não é sempre assim? Não tem sempre aquele que quer jogar areia na sua farofa, né? Apagar a chama que está sendo acendida no teu coração? Ao invés de vir com uma palavra que te alimente, é isso aí, meu irmão, eu vou te ajudar em oração, é isso aí, nós vamos vencer, nós vamos ganhar, Deus é por nós, não é verdade? Sempre tem pessoas que vêm jogar o balde de água fria, te desanimar, né? Mostrar para você, olha, não perca tempo com isso, que isso não vai dar em nada, né? Não é assim, Deus não age dessa forma. A Bíblia diz, Deus é fiel para o cumprimento da sua palavra. E o que ele promete, ele faz. Amém? Mas havia necessidade de pôr um plano em ação. Josué tinha que convocar o sacerdote, tinha que alinhar o povo, tinha que mandá-los rodear a cidade e rodear por 6 dias. 6 dias. Aleluia. Para que então Deus viesse fazer cair a muralha. E como fez? Mas a Bíblia diz, se nós nos acercarmos de pessoas que são pessimistas, essas pessoas com o seu pessimismo, elas conseguem nos contagiar. Em tempo atrás, eles estavam perto já de entrar na terra. A Bíblia diz que Deus então falou a Moisés, dizendo o seguinte, olha Moisés, vocês estão próximos de entrar na terra. Seleciona entre o povo 12 espias que sejam líderes de cada uma das tribos. Eram 12 tribos, 12 líderes. Envia-os em uma expedição para que vejam a terra que eu vos prometi e tragam de lá um relato sobre ela. Os 12 espias foram enviados por Moisés, passaram lá 40 dias espiando a terra. Cortaram o cacho de uva. Olha, um cacho de uva foi necessário 2 homens trazendo um ombro. Imagine como era isso, né? E eles vieram depois de 40 dias. O que aconteceu aí? O relato pessimista de 10 dos 12 que foram ver a terra e viram a terra, os frutos, e como a terra era boa, abateu a vida de toda a congregação e eles ficaram impedidos de entrar na terra. Vamos lá nesse relato bíblico. O desânimo é contagiante e nos desvia das conquistas que Deus traçou para a nossa vida. Não se acerque de pessoas pessimistas que estão acometidas do desânimo, porque elas não vão te encorajar. Pelo contrário, elas vão desviar você da conquista que Deus traçou para a sua vida. Números capítulo 13. Abra comigo a sua Bíblia lá em Números capítulo 13. Números capítulo 13. Vamos lá, Números capítulo 13. Nós vamos ler alguns versículos salteados para que você entenda o recado completo, né? Números capítulo 13. Nós vamos ler alguns versículos salteados, versículo de 1 a 3, depois 25 a 28, fechando 31. Números capítulo 13, olha o que aconteceu. Versículo de 1 a 3 diz assim: disse o Senhor a Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. Aleluia. Versículo de 1 a 3. Agora, vamos lá no versículo 25 a 28. Olha o que aconteceu. Versículo 25 a 28 diz assim: ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Parã. A Gades, e deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhe os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra, para a terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto da terra. Aleluia. Versículo 31, olha o que diz aqui. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Amém? Olha como acontecem as coisas. Deus tinha uma terra
manava leite e mel para dar ao povo, uma terra que já havia sido prometida desde quando eles saíram do Egito. Eles estavam a 11 dias de entrar na terra. Deus então fala com Moisés, Moisés envia uma expedição, ou seja, espias, envia 12 homens. E não eram homens comuns, eram líderes, homens que eram líderes, príncipes de suas tribos. Envia Moisés para que eles espiem a terra, andem por ela, vejam os frutos e tragam a vocês informações. Eles foram, viram a terra, caminharam por ela, colheram dos frutos, viram que a terra era boa, deleitosa, mas ao voltarem a ter com Moisés, eles deram um relato totalmente desanimador. E disseram, olha, a terra é boa, realmente mana leite e mel, mas a terra está habitada e o povo que lá está é um povo forte. E ele diz aqui no versículo 31, porém os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo porque é mais forte do que nós. Quando eles disseram isso, olha o poder da pessoa pessimista. Quando eles disseram isso, essa palavra se abateu sobre toda a congregação, que ficou totalmente desanimada. Baixou totalmente aquelas pessoas se esvaziaram, ficaram abatidas, desanimadas, e não conseguiram acreditar que o Deus fiel que fez a promessa lhe daria a vitória. Dentre eles, somente 2 reagiram ao contrário, que foi exatamente quem? Josué e Caleb, que disseram, eia lá, subamos e possuamos a terra, porque certamente o Senhor pelejará por nós. E por eles terem dito isso, o povo quis apedrejá-los. E não somente aos 2, e também a Moisés. Então, querido, cuidado. Quando você está em momentos onde Deus está tratando com você, há uma conquista, há uma vitória, há uma Jericó a ser conquistada, cuidado com as pessoas pessimistas. Aquelas que estão carregadas de efeitos negativos, contrários, e principalmente não servem e não conhecem ao Deus que você serve e conhece. Amém? Eles não têm o Deus que você tem. Como disse Ezequias ao povo, ei, com eles está o braço de carne. Onde estava a confiança de Senaqueribe? No tamanho do seu exército, no número de oficiais que ele tinha, de comandados que ele tinha. Mas Ezequias disse, mas conosco está o Senhor nosso Deus. Amém? E é essa postura que eu e você temos que tomar diante das nossas adversidades. Olha, não importa. Não importa a crise, não importa a desvalorização disso, não importa a quebra da bolsa, não importa. Deus é comigo e há de me dar o que eu preciso. Amém? Porque Ele é fiel na sua palavra. Deus é fiel, Deus cuida de nós. Aí ele chega a dizer, ainda que uma mãe esqueça de amamentar o seu filho, eu jamais me esquecerei de vós. Porque ele diz, porque eu vos tenho gravado na palma de minhas mãos. Amém? Quer cuidado maior que esse? Imagine uma mãe esquecer de amamentar um filho. Primeiro que berra, que é uma coisa tremenda, né? Como vai esquecer? Não tem como. Então, mas Deus nunca esquecerá de nós. E muitas das vezes nós estamos diante de uma situação semelhante. Há uma Jericó para ser conquistado. De repente veio alguma coisa ao nosso encontro que nos abateu. Sim, claro. Eu e você somos pessoas humanas, somos carnais. Podemos ficar abatidos? Sim, Josafá teve medo, mas Deus deu a ele uma grande vitória. Amém? Às vezes a gente fica, mas não podemos permanecer nesse estágio. Amém? Temos que ser como aquela letra daquela música, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Amém? Esse é o crente, aleluia! Nós somos assim, não somos diferentes. A Bíblia diz, Ele não nos tem dado espírito de covardia, mas o espírito de poder está em nós. Amém? Então, irmão, tome posse. Se eu fosse desistir por causa das pancadas que eu já levei na vida, eu nem estava aqui há muito tempo. Não tinha nem saído lá de onde eu estava, em São Gonçalo, no Brasil. Amém? Mas se Deus me arrancou de lá, porque houve todo um preparo, né? Pancada não faltou, pedrada muito menos. Mas em cada caída que a gente dava, Deus levantava a gente mais fortalecido. Amém? E assim que acontece. E quem sabe, talvez, você esteja vivendo um momento assim na sua vida. Algo lhe aconteceu e você se abateu, se entristeceu, mas, como disse aqui o irmão Ricardo, aquele que providenciou o osso para o cachorrinho tem poder para dar muito mais. Amém? Aleluia!
Glória a Deus! É saber que a nossa vida está nos cuidados de Deus. Deus providenciará todas as coisas. Né? Até quando ele disse que passaria o anjo da morte sobre o Egito, ele disse, olha, mas vós, né, sacrificai o cordeiro, colocai o sangue, para que quando o anjo da morte passar, não vos toque. Isso foi feito. Deus sempre dará um sinal de maneira que eu e vocês sejamos poupados e livres das coisas, das calamidades que incidem sobre o mundo, porque nós não somos do mundo, nós pertencemos a Deus. Deus tem um compromisso conosco, aleluia, aleluia. Então, irmão, glória ao Senhor. Então, cuidado, porque quem sabe talvez você esteja se acercando a pessoas que ao invés de estarem te animando como Josué e Caleb, que disseram a Josué, ia lá, não só ele, mas a todos os demais. Josué e Caleb se levantaram, porque foi um dos 12 que foram também espiar a terra, que se levantaram e disseram, ia lá, subamos e possuamos a terra, porque certamente o Senhor nos dará a vitória. Mas haviam 10 que foram com eles, e além dos 10, o relato daqueles 10 pesou mais, e eles conseguiram abater toda a congregação, que estava por 11 dias de entrar na terra, não entraram, peregrinaram mais 40 anos pelo Egito, pela terra, né, pelo deserto. Né? E muitas das vezes não é diferente. Deus havia dito a Josué que daria a ele vitória a Jericó, ok, mas algo tinha que ser feito, um plano de ação. Nós estamos aqui num plano de ação, estamos em 40 dias de oração. Estamos orando, estamos buscando, estamos colocando causas diante de Deus. E Deus está nos ouvindo certamente sim. Amém. E haverão muitas muralhas que Deus vai colocar por terra. Algumas ele até derrubou. E muitas outras irão cair ao longo desse tempo. Aleluia. Por quê? Porque Deus é Senhor, é fiel e é poderoso. Portanto, cuidado das pessoas com quem você conversa, com quem você, quem sabe, vai compartilhar algo, porque quem sabe, talvez, por não conhecerem a Deus, não servirem ao Deus que você serve, não te animarão. Pelo contrário, poderão desanimar-te. Aleluia. Glória a Deus. As palavras de Caleb e Josué neste episódio foram grande ousadia, mas foram vencidas por sua maioria pessimista, que se abateu diante do relato dos outros 10 espias. As palavras de Caleb e Josué foram palavras poderosas, palavras de ousadias, palavras de ânimo, mas elas não conseguiram resistir ao ataque dos outros 10 pessimistas, que disseram, não poderemos vencê-los, porque eles são mais poderosos do que nós. E isso é prático. Como você se vê, assim você se sente. Amém? Então, cuidado com a maneira com que você se vê. Você pode elevar ou abaixar a sua autoestima pela maneira com que você mesmo se vê. Amém? Por isso que eu sempre digo à minha esposa, eu me vejo como um galã. Não estou na Globo, mas sou um galã. Amém? E acabou. Pode quem quiser dizer conta, mas eu creio assim. Amém? E é assim que funciona. Amém? Levanta a sua autoestima, né? Se você mesmo não levantar a sua autoestima, ninguém vai fazer por você isso. Então, a maneira com que você se vê, você se sente. E se você se vê incapacitado, desanimado, você vai ficar assim. Mas Deus não quer dessa maneira. Deus quer que ao invés de vestir o pijama, você vista a armadura. Amém? Porque o tempo é de guerra. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Mas foram as palavras, 3 palavras poderosas que Caleb e Josué pronunciaram diante do povo, mas eles não ouviram. E quem sabe você também precisa ouvi-la nessa manhã. A primeira dela, subamos. Devemos ter ânimo, porque afinal somos escolhidos de Deus e trazemos em nós a marca da vitória conquistada pelo sangue de Jesus Cristo. Amém? Ele diz assim, subamos, porque certamente o Senhor pelejará por nós. Caleb e Josué tinham a certeza que Deus não iria desapontá-lo, mas Deus daria a vitória. Por quê? Porque eles trazem com eles, assim como eu e você, as marcas do sangue de Cristo, como escolhidos de Deus. Você é um escolhido de Deus, amém? Aleluia, um escolhido. Aí em mim e você, ainda que a gente não veja, mas existe uma marca invisível que o mundo espiritual consegue enxergar em nós. Propriedade exclusiva de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Você não é do mundo, você é uma propriedade exclusiva de Deus. Aleluia!
A segunda palavra, ele diz, possuímos, vamos possuir, tomar posse daquilo que foi prometido pela boca de Deus, para que a herança, porque a herança é um bem adquirido por aquele que em sua vida pagou o preço por conquistá-la. Ou seja, possuamos. Por quê? Porque Deus não falou que ia dar a terra, então toma posse da terra. Possuir é tomar posse daquilo que já foi prometido pela boca de Deus. Foi Deus quem falou com eles. Deus quem falou com eles, né? A herança é um bem adquirido por aquele que pagou o preço. Quem pagou o preço por mim e você? Jesus na cruz do Calvário. Aleluia. Né? Então, meu irmão, possua a terra, possua a sua Jericó, tome posse da bênção, da vitória. Não se deixe abater, mas cerque-se de pessoas que te encorajem, que te animem, que te fortaleçam. A terceira palavra foi certamente, a certeza de Josué e Caleb, a certeza de que aquilo que foi dito acontecerá, pois a fé que nos sustenta move montanhas, derruba muralhas, remove impedimentos que possam estar à nossa frente. Então, a terceira palavra é certamente. É a certeza de que aquilo que foi prometido e dito acontecerá. Aleluia! Mas vai acontecer se eu ficar sentado em casa, deitado no sofá? Não! Vai acontecer a partir do momento que eu entro em ação. E qual é a minha maneira de entrar em ação? Amanhã às 5 da manhã eu já entro em ação. O relógio desperta, eu dou um salto e saio em campo. Amém? É assim que funciona. As bênçãos vêm, mas nós temos que ir lutar por elas. Amém? Né? Não disse lá o Senhor para Adão? Do suor do teu rosto trabalharás e comerás todos os dias de sua vida. Então, ação, né? Ação. A palavra oração quer dizer orar e agir. Oração, orar e agir. Então, eu tenho que orar, mas tenho que agir. Eu tenho que botar minha fé em ação. E Josué, ele fez isso. Ele foi encorajado por Deus. Deus disse, olha, ninguém te poderá resistir. Deus selou ali com Josué uma nova aliança. Como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Aleluia! Glória a Deus. Deus tem uma aliança comigo e com você, querido. Que foi selada com o derramar do sangue do Filho dele na cruz do Calvário. E essa aliança, ninguém pode revogar. Aleluia! É uma aliança eterna. Aleluia! Glória a Deus! Então nós temos que tomar posse dessa palavra. E seguir adiante, né? E pôr em ação o plano. Qual é o plano? É o seguir em frente. Caminhando, confiando, crendo, declarando, né? Porque foi o que Josué fez. Josué reuniu o povo rodeou a cidade, um dia de cada vez, durante 6 dias. No último dia, no 7º dia, deram aquelas voltas, e na última volta o povo gritou. E a Bíblia diz que quando o povo gritou, a muralha caíram abaixo. E nessa manhã você possa dar o seu grito de vitória. Aleluia. Nessa manhã você possa dizer, Senhor, é hoje que essa muralha vai cair em nome de Jesus. É hoje que aquele coração duro e ímpio, daquele maridão que eu tenho lá, vai se converter ao Senhor. Aleluia. A minha esposa, o meu filho hoje vai ser liberto das drogas, vai ser arrancado da prostituição. Hoje a minha vida vai ser transformada, Senhor. Ah, Senhor, a minha provisão para a minha casa e a minha família, eu creio que o Senhor há de providenciar. Amém. Aleluia. Glória a Deus. E nós, sabe por que a gente às vezes passa muita coisa? Para que quando a gente pregue, a gente fale, mas fale com certeza e convicção. Houve um dado momento da minha vida que Deus fez isso comigo. Né? Como disse o Ricardo, muitas das vezes nós ficamos confiados. Eu tinha um excelente emprego, salário bom, mordomia. Né? Um dia, Deus me arrancou tudo isso. E sabe como minha família foi sustentada? Recebendo bolsa de irmão da igreja. Recebendo ajuda. Acabava o culto, alguém chegava, pastor, Deus tocou no meu coração, toma aí para ajudar o senhor em alguma coisa. Assim, por um período, Deus me fez passar por isso. Para quê? Para que eu aprendesse que Deus cuida de nós. Porque talvez eu era igual a muitos. Eu confiava na Varig, eu confiava no salário, eu confiava 30 dias, que eu trabalhasse, que eu não trabalhasse, até que se eu enrolasse 30 dias lá sem fazer nada, e tinha muita gente que fazia isso, né? 30 dias estava lá depositado na conta bancária o meu salário, que era um salário bom, né? Que cobria as nossas necessidades. Mas Deus, né? Fazendo como ele fez com Eli, olha, vá lá para a corrente de Querite, fica lá, porque eu enviarei os corvos e eles te levarão pão e carne todos os dias. E toma da água, né?
E Deus fez isso comigo, né? Tirou toda aquela segurança, 15 anos de empresa, né? Pensamento, qual é o pensamento de quem tem 15 anos numa empresa? Se você está ali 15 anos, você não pretende sair. Aqui eu vou me aposentar, aqui eu vou pendurar minha chuteira, não é verdade? Aí Deus tira todo esse comodismo, esse conforto, aí bota você para ficar lá, pregando a palavra, encorajando a outros enquanto você está na moenda, né? Como diz Ricardo, dentro da caverna, né? Aí Deus a cada dia enviava um corvozinho, aí um trazia uma coisa, o outro trazia outra, e eu aprendi o que é bênção. Bênção é tudo aquilo que Deus me dá e eu necessito no momento. Se eu tenho café e alguém me traz o açúcar é a bênção, porque sem açúcar eu não tomo. Amém? É. E quando a gente fala em bênção, bênção para mim, pastor, é carro zero, é casa na praia. Não, isso é ostentação. Bênção é o que Deus promete. E eu proverei as vossas necessidades. Deus provê necessidade. Deus não dá ostentação de luxo. Se você quer luxo, então vai estar duro, trabalhe um pouco mais para isso. Porque o compromisso com Deus é prover necessidade. Amém? Tem muita gente prometendo aí o que Deus não tem nada a ver. Não, e assina aqui porque Deus assinou. Deus não assinou nada. Deus não prometeu nada. Não, porque você vai ter a casa dos seus sonhos. Deus não está dizendo que vai ter casa, não vai ter nada. Que negócio é esse? A Bíblia diz que o reino não é comida nem bebida, mas gozo e paz e alegria no Espírito Santo. Essa é a mensagem, querido. Agora, se andam distorcendo ela por aí, é problema deles, mas a palavra é essa, né? Deus promete suprir necessidade. Deus me ensinou isso, né? Deus me ensinou, né? Enguiçar 11 horas da noite com o carro na rua sem gasolina. É mesmo? Então, muitas das vezes Deus permite a gente passar por algumas coisas. Por quê? Para quando você pregar, como é que eu vou dizer para alguém, confie em Deus, se eu não sei o que é confiar em Deus? Como é que eu vou dizer para alguém, olha, Deus vai prover a sua necessidade, se Ele nunca proveu a minha? Como é? Como é que eu vou fazer isso? Então, na nossa vida é assim. Deus muitas das vezes nos faz passar por situações para que a gente aprenda, e não somente aprenda, mas que a gente possa testificar isso de uma forma efetiva, poderosa. Você vai falar de algo, mas vai falar com certeza, de convicção. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Então, querido, confia no teu Deus. Deus está dizendo a mim e a você nessa manhã, olha, não se impressione com o tamanho da sua Jericó. Por maior que ela seja, as suas muralhas, elas vão cair ao meu mandar. Aleluia! Mas vai cair, querido. Não se preocupe, não se impressione por ela. Passe ao redor dela como se nada tivesse acontecendo, né? Eu costumo muito dizer, né? Tem gente que sofre por antecipação. Ela está sofrendo por algo que nem aconteceu ainda, né? Não sofra por antecipação. Tem gente que sofre por antecipação, né? Espera a coisa acontecer. Quando acontecer, você resolve, né? Mas tem gente que é assim. Não, porque... Não. Né? Deixa Deus cuidar. Aleluia. Deixa Deus cuidar, que Deus cuida de tudo. E a sua Jericó, querido, vai cair em nome de Jesus, porque Ele é fiel. Aleluia. Como aquele povo diz, trouxeste-nos até aqui para morrermos na beira desse mar, no meio desse deserto. Por acaso não tinha sepulcro suficiente lá no Egito para que lá nós morrêssemos? E quantas das vezes nós chegamos diante de uma situação em que a nossa fé sendo provada, nós fraquejamos, né? Mas é nesse momento que Deus quer que você não somente, como Ele disse a Moisés, diga ao povo que marche. Pô, pastor, mas como é que eu vou marchar se o mar está aí? Nem sequer abriu ainda, mas marcha em direção a Ele. Porque se você também não marchar, Ele não vai abrir. Amém? Assim funcionam as coisas de Deus. Deus age de acordo com a minha atitude. Se eu creio que Ele é Deus, que vai abrir o mar, então eu tenho que caminhar em direção a Ele. Amém? E quando eu botar o pezinho na ponta da água, o mar se abre. Mas se eu ficar esperando, naquela rede do baiano, quando o mar abrir, eu atravesso, né? Sabe quando ele vai abrir? Nunca. Amém? Nunca. Bota o pezinho na água, querido. Diga ao povo que marche. Essa foi a palavra. Né? E quem marcha aqui é soldado, é guerreiro, né? É guerreiro. Então você é um guerreiro do Senhor. Marche, caminhe, né? Bota o pé na água que o mar vai se abrir. Não se pergunte como. Isso é com Deus. Né? Botar o pé na água eu boto. Agora abrir o mar é Deus quem faz. Amém? Então é assim que funciona. Deus age mediante a nossa atitude de fé, ação. Então faça a sua parte e tenha certeza que a parte de Deus Ele não vai falhar, Ele vai fazer. Amém? Aleluia. Vamos orar nesta manhã em nome de Jesus.
O que aprendemos com o exemplo da vida de Josué é que ele sempre foi fiel a Deus e nele confiou. O que fez somente ele e Caleb colocarem os pés na terra que o Senhor lhes havia prometido. Pela atitude de Josué e Caleb, muitos anos depois, só ele e Josué colocaram os pés na terra que Deus havia prometido, de todos aqueles que vinham caminhando junto com Moisés. Só 2. Né? Então, meu irmão, Deus é seletivo. Amém? Deus é seletivo, né? Então, seja um dos que irão entrar na terra. Aleluia. Irão receber a bênção do Senhor. Deus, nessa manhã, deseja dar vitória a você e a mim. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, vamos estar orando nesta manhã em nome de Jesus. Pai querido, santo e amado, nesta manhã nós queremos colocar a nossa vida diante de Ti. Sabemos, ó Deus, que todas as coisas que circulam ao nosso redor não são nada animadoras, tantas crises, mas a Tua palavra prevê todas essas coisas. Mas assim também prevê o Senhor para nós que Ele cuidará de nós, provendo nossas necessidades. Nesta manhã nós queremos descansar na força do Teu braço. Tira de nós toda ansiedade, toda inquietude, toda preocupação e faça-nos tão somente confiar na força e descansar na força do Teu braço. Abençoa o Teu povo nesta manhã. Talvez hajam muitas Jericós aqui para serem conquistadas. E nós antecipadamente já declaramos a queda dos seus muros, a rendição do seu povo, a vitória do povo de Deus. Por isso, Senhor, que a bênção do Senhor venha selando-nos a cada um nesta manhã. Para que ao sair daqui e enfrentar uma semana que começa amanhã ao nosso trabalho, que nós enfrentemos isso, mas com a cabeça erguida, encorajado, fortalecido. Arranca do nosso coração toda palavra de desânimo, de abatimento, de pessimismo que possa ter sido lançada ou semeada nele. Nesta manhã eu peço, Espírito Santo, venha intervir agora e tira do meu coração, desaloja da minha mente todo pensamento negativo, mas põe, Senhor, palavras poderosas, animadoras, renovadoras. Aviva a fé da Tua igreja, aviva a fé do Teu povo, que nós sejamos como aquele povo. Diga somente a Ele que marche, e o povo marchou e o mar se abriu. Diga a eles que rodeiem a cidade e as muralhas cairão, e elas caíram. Assim nós queremos sair daqui nesta tarde, sair, Senhor, mas na certeza que nós colocaremos o nosso plano em ação, a nossa fé em ação, e o Senhor há de honrar a fé de cada um de nós. Por isso, Senhor, abençoa. Nós oramos para que o Senhor já esteja declarando, a partir de então, a vitória sobre a vida desse irmão, sobre a vida dessa irmã, deste jovem, desta jovem. Ó Senhor, em nome de Jesus, sobre a vida desta igreja, para que nós, Senhor, venhamos a louvar e glorificar ao Senhor por todas as coisas que Ele há nos permitido. Porque em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. E nós queremos dar-te graça, Senhor, nesta manhã por tudo, porque podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Nada nos ha faltado. Tu has suprido todas as nossas necessidades, Pai. Por isso nós oramos e a alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Ó Senhor, cuida de nós e que a manifestação do Teu Espírito Santo seja sobre cada vida, cada coração nesta manhã. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos estar preparando para servir a ceia do Senhor. Vamos estar celebrando a ceia do Senhor nesta manhã, em nome de Jesus. Aleluia. Devido à palavra que o Senhor deixou para nós, fazer isto em memória de mim. Aleluia. E nesta manhã nós queremos fazer isso em memória do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos estar orando e participando da mesa do Senhor, como já havia dito antes. Se você é alguém que está em perfeita comunhão com o corpo de Cristo, ainda que você não seja membro ainda oficializado da Igreja Nova Vida, mas você é membro do corpo de Cristo, aleluia, lavado e remido no sangue de Jesus, você pode participar da mesa do Senhor, da ceia do Senhor. Se ainda não é batizado, espere para que você passe pelas águas